Olha aí, pessoal, uma questão da competência 4, habilidade 13. Competência 4, questões de arte, certo? Habilidade 13, especificamente, ela fala o seguinte, ó. Ela pede para você analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Basicamente, o que esse tipo de questão vai exigir de você? Uma análise de como a arte, uma arte aqui em questão, explica alguns conceitos, algumas culturas, alguns padrões de beleza, alguns preconceitos. Tá? Imagine que você tem aí uma capa de uma revista de moda da contemporaneidade. Vai ter uma mulher magérrima ali. Então, como que aquela revista, aquela capa explica um padrão de beleza ou um preconceito contemporâneo, uma gordofobia, por exemplo, tá bom? E aí a gente tem uma questão de nível avançado. É difícil, gente, nível avançado. Geralmente as questões de arte, sempre que você tem ali uma análise, isso é um verbo de comando que vai permear uma questão de nível avançado, tá bom? E geralmente as questões de arte também apresentam esse mesmo nível. Então vamos lá. Não, perdão, nós temos aqui. Não, não, vai ser avançado mesmo, gente. É avançado, eu estava me baseando aqui em outra. Mas olha só o que a gente tem. Antes de ler os textos, você está vendo que a gente tem um texto aqui em imagem, o texto um, obras de Lazar Segal, é um artista lituano, mas que foi radicado aqui no Brasil, participou da Semana de Arte Moderna, foi um grande representante. E temos também um outro texto, tá? Perseguição à arte moderna em tempos de guerra. Opa, arte moderna. Eita, a gente vê isso aqui, ó. Então, isso tem tudo a ver com vanguardas europeias. Olha só. Quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por. Então, gente, olha só. Aqui a gente tem a obra Eternos Caminhantes. A gente pode dar uma olhada, certo? No texto, no segundo texto, para tirar qualquer dúvida. Então vamos aqui dar uma lida rapidamente, mas você pode ir direto para as alternativas se você sentir segurança para isso. O que que a gente tem, ó? Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Então, uma arte degenerada é uma arte que não casa, que não orna com valores do regime totalitário, certo? Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados, montado na grana. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país na Grande Ação Nacional Socialista contra a arte degenerada. Então, olha só, é considerada degenerada por um regime totalitário, anti-intelectualista, tá bom? E aí você vê que ela não vai trazer uma representação do mimetismo artístico, aquela arte lá que é igualzinha à realidade, que só imita a realidade, então é considerada degenerada, tá bom? Então, ó, entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degeneradas, por quê? Vamos ver. Letra A está dizendo que essas obras são consideradas degeneradas por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Qual era o ideário político vigente? Tradição, obediência, a eugenia da raça ariana, segundo eles, né? Então, tudo que divergisse do padrão ali, alemão, nazista, totalitário, era degenerado, tá bom? E aí o que acontece? De cara a gente já tem o nosso gabarito. Ela era considerada, ela e mais outras eram consideradas degeneradas por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Que ideário político vigente era esse? O nazismo, tá bom? Mas por que não é a letra B? Porque é a letra A, mas também por quê? Ela era considerada degenerada por manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. Nesse caso, foi importante a gente ler o texto 2, por quê? Porque não houve aí uma menção a essa manifestação de um posicionamento político, cultural, por parte, por exemplo, do Lazar Segal ou dos representantes das vanguardas europeias, tá certo? Então, nem está se falando aí sobre oposição. Tudo que divergisse do ideário político vigente nazista era tido como degenerado. Letra C. Expressar, é considerada degenerada por expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano.
Não. Nesse caso aqui, a gente nem consegue conceber se essa expressão, se essa representação era parcial. A gente vê uma cabeça, nossa, cabeças enormes, beleza. Mas eu acho que aqui tem pé, aqui tem mão, tem nariz, tem o corpo. Então, nossa, gente, ele não pintou o corpo inteiro. Meu Deus, isso é muito degenerado. Não, se fosse por isso, a Mona Lisa de Da Vinci seria considerada degenerada também. Só tá daqui pra cima, né? Então, não. Absurda. Letra D. Considerada degenerada por apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico. Isso não antecipa um imaginário germânico alemão, tá, gente? Então, ela não vai antecipar nada. Pelo contrário, é uma arte de vanguarda, é uma arte inovadora. Então, não tem nada a ver com antecipar um ideário germânico. Os germânicos, nesse caso, se baseavam em ideários antigos, ok? E letra E é considerada degenerada por estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva da cultura. Também não houve menção nenhuma a isso, esse estímulo de promover reflexão e discussão. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito.